sinto sozinho, quando nada mais faz sentido. Venho aos teus pés pedir carinho, buscar abrigo. É do colo da mãe que eu preciso. Só mesmo a mãe para entender o que sente um filho seu. Por isso Jesus sua mãe nos deu. Mãe é coisa de Deus, mãe do Filho de Deus. Cuida de mim. Ó minha Nossa Senhora, minha mãe Aparecida, pede a teu filho por mim, vem cuidar da minha vida. Ó minha Nossa Senhora, minha mãe Aparecida, pede a teu filho por mim, vem cuidar da minha vida. Nossa Senhora Aparecida, debaixo do teu manto protetor, quero me esconder, me refazer e me curar de toda dor. Ó minha mãe, cuida de mim. Ó minha Nossa Senhora, minha mãe Aparecida, pede a teu filho por mim, vem cuidar da minha vida. Ó minha Nossa Senhora, minha mãe Aparecida, pede a teu filho por mim, vem cuidar da minha vida. Nossa Senhora Aparecida. Oh, naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora.
Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o Rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o Rei se encante com vossa beleza. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, hoje nós estamos reunidos para celebrarmos a solenidade de Maria, solenidade da Mãe de Jesus, solenidade da mulher que foi escolhida por Deus para dar início a esse grande projeto de amor que Deus quis instaurar no nosso meio. Solenidade daquela menina de 17 anos que Deus corre atrás dela lá em Nazaré, na Galileia. Solenidade daquela menina que foi capaz de dizer sim a Deus, mesmo sem compreender quais eram os projetos de Deus. Solenidade daquela que confiou em Deus, daquela que disse o seu sim, daquela que foi agraciada por Deus, daquela que há 300 e poucos anos atrás veio visitar o Brasil, veio trazer a boa nova de Jesus para o Brasil, veio dizer, através dos seus milagres, que Jesus é o Filho amado de Deus. Veio trazer, através dos seus milagres, a mensagem de que Deus não nos abandona nunca, de que Deus quer construir uma história de amor com cada um de nós. Portanto, estamos celebrando a festa de Maria como grande intercessora do seu povo. E nós vamos entender a questão da intercessão meditando essas leituras. Primeira leitura, tirada do livro de Esther, o capítulo 5, que nos relata a rainha Esther fazendo uma intervenção junto ao rei em favor do povo judeu. Ou seja, uma mulher intercedendo pelo povo junto ao rei, o povo que ela pertencia. Lá no versículo 3 da nossa primeira leitura, Esther respondeu-lhe: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. A nossa segunda leitura, livro do Apocalipse de São João, é a leitura que nós lemos também na festa da Assunção de Nossa Senhora. E nós já estudamos um pouquinho do livro do Apocalipse. Já sabemos que o livro foi escrito numa época muito conturbada para a igreja de Cristo, que estava dando os seus primeiros passos. Época das grandes perseguições. Época em que não se podia dizer que era seguidor de Jesus Cristo. Portanto, o livro foi escrito nesse contexto, nesse ambiente de perseguição, que se abatia sobre a igreja jovem, a igreja frágil, a igreja que estava dando os seus primeiros passos. É por isso que o autor do livro do Apocalipse, o evangelista São João, ele usa uns termos um pouco estranhos para o tempo de hoje. O livro é composto por imagens, por símbolos, e aos poucos nós vamos identificando com essas imagens, com esses símbolos, o que é que o autor estava querendo dizer. É certo que a mulher que representa a igreja,
que representa essa igreja que estava dando os primeiros passos. Essa mulher com 12 estrelas na sua cabeça, lembrando as 12 tribos. O seu nascimento é o nascimento daqueles que são batizados. Portanto, essa nova humanidade que estava sendo gerada no ventre dessa mulher, a igreja, estava prestes a dominar esse mundo. Uma nova humanidade nascida da água do batismo. Uma nova humanidade comprometida com o projeto do reino de Deus. Uma nova humanidade que iria transformar a realidade em que estava vivendo a igreja. Uma nova humanidade que será nascida dessa mulher, dessa igreja, frágil, pequena. Mas a leitura diz que o dragão se coloca diante dessa mulher, com o intuito de devorar essa criança, essa igreja que estava dando os primeiros passos. Porque se cala, ou se calam as vozes daqueles que pertencem a essa nova humanidade, nós estamos fadados ao desaparecimento. Mas, diz o Evangelho, ou melhor, diz a segunda leitura, as forças da morte nunca irão prevalecer sobre essa igreja. É por isso que Deus está ali pronto, está ali em ação para defender o seu filho, para defender essa nova humanidade. E aí a conclusão da primeira leitura, da segunda leitura, que nos coloca Maria como sendo essa mulher, como sendo essa igreja que protege essa nova humanidade. Portanto, a igreja, ela exerce nesse mundo a missão de ser mãe e de ser mestra. Foi ela quem gerou e trouxe o Salvador a esse mundo. Foi ela quem presenciou a vitória do ressuscitado. É por isso que a igreja está intimamente ligada à Virgem Maria. Pois é a igreja que tem essa missão de levar Cristo para o mundo inteiro, de levar Cristo como Rei da humanidade, de levar Cristo como Rei das nossas vidas, como Rei das nossas famílias. Portanto, Maria é aquela que traz Jesus até nós, e a igreja é aquela que leva Jesus até os confins da terra, é aquela que leva Jesus onde Jesus ainda não é conhecido. É nessa íntima relação que a salvação chega a cada um de nós. E por fim nós olhamos o Evangelho de hoje, que nos relata o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento, portanto num ambiente de família. É lá que Jesus realiza o seu primeiro milagre, justamente para nos dizer que família é fonte de milagre, que família é fonte de bênção, que Maria, nossa mãe e mãe da misericórdia, cuja ternura toca todo o nosso coração, leve hoje os nossos pedidos a Jesus. Nós estamos vivendo num mundo em que as talhas de vinho da nossa existência vão sendo esvaziadas. Nós vivemos num mundo em que não faz mais sentido viver. Quantos jovens tiram as suas vidas porque não encontram mais sentido nelas? Nós estamos assistindo uma série de vidas sendo ceifadas e muitas vezes nós nos tornamos impotentes diante dessas vidas. É por isso que precisamos pedir a intercessão da Virgem. Aquela mulher que foi capaz de encarar algo tão difícil para a sua época, mas foi capaz de encarar confiando em Deus, foi capaz de encarar derramando a sua vida na misericórdia de Deus e permitindo que Deus a conduzisse. Talvez falte isso na nossa humanidade, na nossa sociedade hoje.
confiança no projeto de Deus. Deus não nos criou para sermos infelizes. Deus não nos criou para vivermos mergulhados na depressão por 10, 20, 30, 40 anos. Deus não nos criou para morrermos de câncer. Deus não nos criou para morrermos numa cama de hospital abandonados. Deus nos criou para sermos felizes. E no momento em que eu tomo posse dessa certeza, as forças da morte, elas não prevalecem sobre mim. Porque eu tenho a certeza absoluta que na dor, no sofrimento, na alegria, na falta de esperança, Deus está ali do meu lado. Deus está caminhando comigo. Fez isso com Maria. Encheu Maria de graça. Por isso, no coração de Maria não tinha lugar para o pecado. Quando a gente reza o Ave Maria, a gente vê que bonito. Ave Maria, cheia de graça. Mas quando a gente reza o Ave Maria em latim, nós compreendemos muito mais esse mistério. Porque o Ave Maria em latim diz Ave Maria, graça plena. Ou seja, o coração de Maria era pleno da graça de Deus. Era repleto da graça de Deus. Portanto, não tinha brecha para o inimigo entrar no coração de Maria. É por isso que a igreja declarou para o mundo inteiro que Maria era imaculada, que em Maria não tinha a mancha do pecado. E assim como Maria, nós também somos convidados a permitir que Deus encha o nosso coração, a permitir que Deus encha a nossa vida, a permitir que Deus transforme os nossos jarros, as nossas talhas cheios de água suja em vinho de primeira qualidade, vinho como símbolo da alegria, como símbolo da festa, da fraternidade. Vamos pedir para Deus essa graça, gente, que Ele nos conceda experimentar como é bom ser filho amado de Deus, experimentar na nossa vida como é bom entregar e confiar a nossa vida em Jesus. Daqui a pouquinho Ele vai estar aqui presente no nosso meio, um pequeno pedaço de pão, uma coisa tão simples diante dos olhos desse mundo. O que é que um pedaço de pão pode mudar na minha vida? Mas olhando com os olhos da fé, nós encontramos aqui o Cristo que nos salva. Nós encontramos aqui o amigo, o companheiro, aquele que vai caminhar conosco, aquele que vai sarar as nossas dores, aquele que vai ser bálsamo quando a minha vida estiver amargando. Portanto, contemplar Jesus na Eucaristia, como Maria, que carregou esta Eucaristia dentro do seu ventre por 9 meses. Primeiro sacrário que se tem notícia da humanidade. Que ela interceda por nós nesse dia em que recordamos a sua festa. Que Maria, lá no céu, possa soprar no ouvido de Jesus: olha pelo Brasil, olha pelas nossas crianças, olha pelos nossos idosos, olhe pelos nossos jovens, olhe por aqueles que estão perdendo a esperança, e que o Espírito Santo nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.